Vamos falar do Corinthians, Pedro Ramiro. Vamos lá, craque, falar desse Corinthians que, aliás, em raros momentos de notícias mais tranquilas. Hoje o clube treinou, não teve nenhuma bomba no Corinthians hoje, mas o time treinou normalmente, tá pensando no duelo de domingo, que não vale nada pro Corinthians, é bem verdade, mas vai a campo com os seus titulares, essa é a expectativa, é jogo que vai ser realizado no estádio 1º de maio. O Ranieri não participou da atividade, ele levou uma pancada no último jogo contra a equipe do Santo André, e ele até ficou apontando dores, ele teve que sair do gramado e tal, e por isso não tem treinado. Desde ontem ele não tem participado das atividades. O Fausto Vera treinou ontem, aliás, não treinou ontem e treinou hoje. Então ele ficou de fora das atividades ontem, mas retornou hoje também por conta de um desgaste físico e tudo mais. Agora, a grande expectativa fica com relação ao Paulinho, porque o Paulinho já apresenta condições físicas e deve aparecer nesse jogo contra o Água Santa. Não sei se ainda entre os titulares, a expectativa é de que ele apareça no banco de reservas. Mas o Paulinho volta agora de uma cirurgia no joelho, é uma peça que se agradar a comissão técnica... Paulinho joga ainda. Escuta o que eu tô falando. Ele joga ainda e vai jogar muito. Vamos lá. Paulinho, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, claro, tá com 35 anos, fará 36 esse ano, mas é um atleta que em breve também pode aparecer nesta equipe do Corinthians. Então o detalhe é o seguinte, o Paulinho fica com dúvida com relação à renovação. Agora, sobre o Kaká, Corinthians anunciou hoje o Kaká, né? A gente já havia trazido aqui no Donos da Bola que o Kaká estava em São Paulo, estava tudo certo, faltava a assinatura. Assinou um empréstimo até o fim da temporada, com um preço de compra fixado aí em 2 milhões de dólares, pouco mais de 10 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Ele pertence ao Tokushima Vortis do Japão e já deve aparecer, mas o detalhe é o seguinte, o Kaká foi contratado, mas não vai poder jogar agora na Copa do Brasil nessa fase. Por quê? Porque ele não foi inscrito até quarta-feira, mais conhecido como ontem. Nossa, que pena, hein? Vamos lá, você acredita no Corinthians da quarta-feira contra o São Bernardo, Gustavo Soler? Eu acredito, cara. Acho que o Corinthians tá fazendo um trabalho importante com o Antônio Oliveira, de 6 jogos, acho que ganhou 3 ou 4, empatou 1, perdeu outro. 3, ganhou 3, empatou 2 e perdeu pra Ponte. Né? Eu acho que o Corinthians tem tudo pra continuar batendo forte. O Antônio Oliveira encontrou um caminho. Eu acho que o Corinthians passa para a próxima fase contra o São Bernardo, jogando no 1º de maio. Gustavo Soler e Paulo do Vale. Olha, craque, eu acho que o Corinthians é o favorito para essa partida, né? É incomparável o trabalho do Antônio Oliveira quando a gente olha para o que não fez o Mano Menezes. Mas ele recebeu ontem um DOC, um Pix. Sabe de quanto? 900 mil, a primeira parcela. Tá bom, né? Eu tô recebendo um negócio de atrasado aqui, 3 contos. Eu já tô maravilhoso com 3 contos. O cara é meus 900 mil. 900 mil pra botar o Corinthians quase na 2ª divisão. Como é que pode isso do Willian? Renovação e transparência. Como é que vocês podem fazer isso com o Corinthians, cara? Como é que vocês fizeram com o Santos? Olha o Santos, Cueva, 20 milhões. Leandro Damião, 60, acho. Se eu não estiver errado. Sim. O Bustos, 4 milhões. Jesualdo, 2 milhões. 18 milhões porque não mandaram o fax do Gabigol. Só isso, 102 milhões. E aí? E aí que o time do Corinthians hoje é melhor do que aquele que começou o ano. É um time que trabalha melhor dentro de campo. Só que do outro lado tem um adversário que é qualificado. É um bom time do São Bernardo. E o favoritismo do Corinthians vai aumentar ou diminuir dependendo do que o Márcio Zanardi fizer do outro lado. Se o Márcio Zanardi ele for querer encarar o Corinthians como ele tentou encarar o Palmeiras no Campeonato Paulista, o Corinthians vai ser muito favorito, porque ele jogou de peito aberto e aí o time do São Bernardo ficou bagunçado em campo. Se ele jogar como o São Bernardo disputou a maior parte das partidas... Entrar com a Levi Tom de peito aberto, né? Com a esposa ou um cartão aberto. É bala. Então... Se o Zanardi disputar como ele disputou a maior parte da temporada... Aí o Corinthians vai ter um pouco mais de dificuldades, mas vejo o Timão como favorito nesse jogo. E você, Paulo do Vale, presta atenção na porra do programa, irmão. Lógico que eu tô prestando atenção. Inclusive, o Zanardi poderia ser o treinador do Corinthians, né? Não fosse justamente o regular. Não, ele foi contratado. Contratado, né? Os caras não sabiam que desde 2016 tinha uma cláusula que não poderia. Exato. Aí o menino avisou. O menino que é o Lucas Andrino, que a gente boa, um baita de um dirigente. Então, essa boa fase do Corinthians com o Antônio Oliveira passa também por essa questão
que afastou o Zanardi do comando do timão. Mas como o Soler disse, né? É impressionante como o Corinthians é um novo Corinthians na mão do Antônio Oliveira. Com algumas peças também que ele foi ganhando ao longo das últimas semanas, mas é um Corinthians que tem um adversário muito difícil, apesar da fase ser muito boa. Nos últimos 2 jogos do Paulista, dos 2 anos, perdeu. Exatamente, assim, olha... Jogando com 10 o último, Acho hein? que é o pior adversário pra você enfrentar nessa segunda fase da Copa do Brasil, sendo um Corinthians, sendo um clube de massa como e como essas equipes vêm jogando essa segunda fase. Vamos lá.